Olá! Esse vídeo é dirigido aos alunos do curso de Direito do 4º ano matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Meus amores, dando continuidade aos nossos estudos acerca da tutela jurisdicional executiva, nós vamos iniciar hoje o estudo sobre o cumprimento de sentença. No primeiro bimestre, nós já estudamos o processo de execução fundado em título executivo extrajudicial para pagamento de quantia certa. Conforme nós falamos na teoria geral, toda execução ela pressupõe a existência de um título executivo, seja judicial, seja extrajudicial. Nós já estudamos os títulos executivos extrajudiciais do artigo 784 do CPC e também já tivemos a oportunidade em aulas presenciais explicar todos os títulos executivos judiciais que estão dispostos no artigo 515 do CPC. E nós já falamos também na teoria geral que os títulos executivos extrajudiciais, eles são processados em autos autônomos que se iniciam por meio de uma petição inicial, citação do executado para a composição da relação jurídica processual. Nós já falamos também, aí recordando, que o nosso Código de Processo Civil, ele é bastante remissivo, com regras remissivas. O que quer dizer? Nós vimos que no processo de execução, que está no livro 2 da parte especial do CPC, ele utiliza de várias regras do processo de conhecimento, especialmente a petição inicial, que remete ao artigo 319, 320, e também fala sobre os prazos que são remetidos às regras especiais do processo de conhecimento. Então, eu expliquei para vocês por que nós iríamos estudar primeiro o processo de execução que está no livro 2 da parte especial do CPC, porque ele contém a maioria das regras acerca dos atos preparatórios para expropriação. Conforme nós já falamos, o processo de execução para obrigação de pagar quantia, ele tem como finalidade a expropriação de bens do devedor para que possa satisfazer o crédito não realizado de forma voluntária. Se vocês forem, eu gostaria que vocês abrissem o código, porque facilita bastante o nosso estudo. No livro 1 da parte especial, que fala sobre processo de conhecimento e cumprimento de sentença, o artigo 513, ele inicia as regras acerca do cumprimento de sentença. E esse artigo 513, ele fala que no que couber, aplicam-se as regras do livro 2, que fala sobre o processo de execução. O que quer dizer? Quando nós formos estudar as regras específicas do cumprimento de sentença, não se fala nesse conjunto de regras quais são os bens que são penhoráveis, impenhoráveis, as formas de penhora, as modalidades de penhora. Não se fala sobre o prazo para requerer substituição do bem penhorado ou quem pode pedir essa substituição, reforço de penhora, redução de penhora. Não se fala sobre as modalidades de expropriação. Por quê? Essas regras são remetidas para o processo de execução fundado em título extrajudicial. O cumprimento de sentença traz somente as regras especiais procedimentais que não se aplicam àquelas regras do processo de execução. E nós já falamos também sobre o processo sincrético, e esse cumprimento de sentença é a modalidade de tutela jurisdicional executiva para os títulos judiciais. Então, a maioria das vezes, a sua regra geral é que o cumprimento de sentença se dá no processo sincrético, ou seja, na mesma modalidade, na mesma relação jurídica em que ocorreu a fase de conhecimento, a fase cognitiva. Exemplo bem simplório: se nós temos um processo de conhecimento para
obrigação. O que esse processo de conhecimento visa? A formação de um título executivo. Nem sempre esse título é só sentença, né? O inciso 1 do artigo 515 fala sobre as decisões judiciais que reconheçam a obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Pode ser numa decisão interlocutória, numa tutela provisória. E também os outros incisos 2, 3 falam sobre outras espécies de título que são considerados pelo legislador como título judicial. Sendo esses títulos judiciais, processa-se a execução na modalidade do cumprimento de sentença. Nós temos, por exemplo, uma decisão homologatória de um acordo judicial. Dentro de um processo, se as partes promovem um acordo, uma autocomposição, requer-se ao juiz uma decisão de apenas homologar essa decisão, né? Se ele o faz, essa decisão homologatória não é sentença, mas ela é um título executivo. Então, naqueles autos em que o juiz prolatou essa decisão homologatória, se caso esse acordo não for cumprido, requer-se o cumprimento de sentença na mesma relação jurídica, tá? Depois nós vamos ver no artigo 516 outras competências, né? A competência para o processamento do cumprimento de sentença. Mas a regra é que acontece na mesma relação jurídica, ok? Então, no artigo 513 até o 519, nós temos as disposições gerais, as regras gerais que se aplicam ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia, que se aplicam ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, nas execuções especiais. E depois, a partir do artigo 520, nós temos as modalidades específicas. O artigo 520, ele fala sobre o cumprimento provisório de sentença. O que quer dizer isso? Significa que o título judicial, ele ainda é passivo de mudança, de alteração, porque ele está em grau de recurso, o recurso não foi recebido no efeito suspensivo e pode acontecer de enquanto esse recurso ainda está em processamento no tribunal, está em julgamento, no primeiro grau pode acontecer concomitantemente, paralelamente, o cumprimento de sentença. Ele é provisório. Nós vamos deixar para estudar esse cumprimento provisório em momento posterior, porque a essas regras aplica-se a regra do cumprimento definitivo e com algumas mudanças peculiares do cumprimento provisório. Nós vamos falar hoje sobre o cumprimento de sentença definitivo de obrigação de pagar quantia. Porque a esse procedimento aplicam-se várias regras do processo de execução autônomo, como eu já lhe falei no início, sobre penhora, sobre substituição, reforço, redução de penhora, sobre esses prazos e todas as modalidades de expropriação que nós já estudamos no livro 2 do processo de execução, fundado em título extrajudicial, ok? Então, o cumprimento de sentença, a primeira regra é que para o pagamento de quantia, é que ela se dá a requerimento do credor. Então, imagine esse exemplo que eu dei de um processo de conhecimento de indenização ou de cobrança. Se ao final desse processo o juiz reconhece a obrigação do requerido de pagar quantia, de indenizar, uma indenização, por exemplo, de perdas e danos, essa decisão judicial deve ser cumprida. Se porventura o requerido não cumprir essa decisão, o requerente credor deverá, se quiser, requerer o cumprimento de sentença. De que forma que se faz isso? Numa petição simples. O artigo 523 diz que há requerimento
uma simples petição. Por que é uma simples petição? Se acontecer nos mesmos autos em que aconteceu a fase executiva. Nesses mesmos autos já houve uma petição inicial em que foi as partes foram identificadas, as partes têm o endereço, tem toda a situação jurídica, então a petição simples vai ser colacionada aos autos para iniciar a fase executiva, ok? E aí, quando que se pode pedir um cumprimento de sentença definitivo? Quando já transitou em julgado, não cabe mais recurso, ou se já foi interposto recurso, esse recurso já foi julgado, transitou em julgado, ou numa parcela incontroversa. Por exemplo, se a parte, na fase cognitiva, fez mais de um pedido, os pedidos cumulativos, por exemplo, danos materiais e danos morais. Se o réu não impugna uma parte, por exemplo, os danos materiais de pagamento do conserto do carro, se não há controvérsia sobre essa situação, a controvérsia vai estar nos pedidos de danos morais ou no tratamento médico, mas a parte que não há controvérsia já poderá ser objeto de cumprimento de sentença. Uma outra situação que está no artigo 523 é que já tem que ser liquidado. O que quer dizer isso? Nós estudamos que os títulos executivos devem ser certos, líquidos e que já deve ter cumprido o prazo, o termo, já está exigível. Líquido é o quê? Se for obrigação de pagar, já deve saber o valor a ser pago. Se fosse uma obrigação de fazer o quê? Delimitar o fazer. Se fosse entregar o quê? Especificar o que é que deve ser entregue. E pode acontecer numa indenização de o juiz reconhecer a obrigação do requerido de indenizar o autor, mas ele ainda está em fase de tratamento. Não se sabe o valor do tratamento dentário, não se sabe o valor da fisioterapia, ainda carece de orçamento do conserto do automóvel. Então o juiz reconhece a obrigação, dá uma decisão ilíquida. E nós vamos ver que vai necessitar então de, antes do cumprimento de sentença propriamente dito, uma fase intermediária chamada liquidação de sentença, para se chegar ao quantum dessa obrigação. Mas considerando que já foi liquidada ou que a sentença já é líquida, então esse valor que não foi cumprido espontaneamente, a sentença não foi cumprida, o autor, o credor, vai requerer esse cumprimento de sentença. Nós vimos que no artigo 516, onde que é competente? A regra é que seja no mesmo juízo civil em que aconteceu a fase cognitiva. Mas pode acontecer, lá no parágrafo único do artigo 516, ele remete a outras possibilidades sobre o novo endereço do executado. Então, durante a fase cognitiva, o executado morava, por exemplo, em Paranaíba. E esse processo correu na primeira vaga da comarca de Paranaíba. Depois ele se muda o domicílio para Três Lagoas, por exemplo. Então, é possível que requeira o cumprimento de sentença no novo domicílio dele para evitar precatórias, para agilizar a fase cognitiva, executiva? Pode. Ele vai protocolar essa petição no juízo competente em Três Lagoas e esse juízo vai solicitar a remessa dos autos da fase cognitiva ao juízo de Paranaíba, que vai ser levada para a comarca onde ele mora, de Três Lagoas. É possível isso. É possível também que requeira o cumprimento de sentença no local onde o executado possua bens. Ele continua morando em Paranaíba, a fase de conhecimento aconteceu aqui e não se acha bens para que sejam penhorados. Mas descobre-se, por exemplo, que ele tem terrenos, imóveis, bens em Cacilândia.
Para evitar as precatórias, demora esse processo, é mais caro, mais custoso, pode-se requerer o cumprimento de sentença onde ele possua bens, em Cacilândia. Aí é feita a petição lá, juntada a sentença, o magistrado vai solicitar junto ao juiz aqui onde foi processada a fase cognitiva a remessa dos autos. Então lá no artigo 516 está regrado essa competência, ok? Uma outra situação é sobre a intimação. Se porventura o cumprimento de sentença ocorre nos mesmos autos, o executado deverá ser intimado e não citado, como acontece no processo de execução autônoma que nós já estudamos. Porque já houve a citação na fase cognitiva. A relação jurídica já está pronta. Então, ele vai apenas ser intimado para cumprir a decisão. Depois da petição simples, do requerimento, né, ele vai ser intimado. Mas nós podemos ver lá no artigo 515, em que relacionam-se os títulos executivos judiciais, que alguns títulos não carecem de, ao invés de intimação, de citação. Exemplo, uma sentença arbitral é um título executivo judicial. Onde que é prolatada essa sentença? Não é num processo judicial. É um juízo arbitral estranho ao Poder Judiciário. Mas o legislador entende que essa sentença é um título judicial passivo de cumprimento de sentença. O juízo arbitral, ele não é competente para a fase executiva, porque a expropriação de bens é preciso que seja num devido processo legal judicial. Então, a competência do juiz arbitral é apenas para a fase cognitiva e para a sentença. Se essa sentença arbitral não foi cumprida voluntariamente, o credor vai extrair cópia dessa sentença e ajuizar um cumprimento de sentença no juízo civil competente. Aí, como é a petição, aí tem que ser petição inicial, é a primeira vez que está começando um processo judicial, apesar de ser cumprimento de sentença, neste caso, o executado é citado, ok? Acontece a mesma coisa com uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Essa sentença penal condenatória foi prolatada no âmbito de um processo criminal. Lá nesse processo criminal, imagine uma pessoa que causou uma lesão corporal por um ato doloso numa determinada pessoa. Além da sanção penal, o juiz da vara criminal tem competência também para proferir uma decisão em que haja uma sanção civil, condenar, além da pena cabível criminal, ao pagamento das despesas para o tratamento de saúde daquela pessoa que sofreu lesão corporal por um ato ilícito do réu. Só que nessa sentença, se ele não cumprir, o juiz criminal acaba a competência dele aí. A execução da parte civil da indenização é o juiz civil. Então, o credor, a vítima nesse caso, ele vai extrair a cópia dessa sentença penal condenatória e vai ajuizar no juízo civil um cumprimento de sentença, iniciando com a petição inicial, e o executado deverá ser citado. Mas os prazos são os mesmos e a partir daí todo o procedimento é cumprimento de sentença. Só não tem aquela fase de conhecimento anterior nesses autos. Isso acontece também com a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira em que houve um procedimento de exequatur. Essas situações é porque não houve um processo cognitivo anterior. Essas estrangeiras não teve aqui no Brasil. Mas o título, a decisão, a sentença estrangeira, a sentença arbitral, a sentença penal condenatória são títulos executivos, judiciais. Então é feito um cumprimento de sentença, mas não tem a fase cognitiva anterior. Então é preciso que instaure a relação jurídica processual, petição inicial e citação. Para o prazo para pagamento é o mesmo,
ok? Então, o executado no cumprimento de sentença, se for uma fase cognitiva, ele é intimado para pagar em 15 dias. Lembrando que lá no processo de execução fundado em título extrajudicial, ele é citado para pagar em 3 dias. E no cumprimento de sentença, 15 dias para pagamento voluntário. O legislador fala pagamento voluntário, na verdade é uma coerção. Porque se ele não o fizer nesses 15 dias, ele vai sofrer uma sanção. Vai haver uma multa de 10% de acréscimo sobre o valor e os honorários advocatícios de 10%. Então, se porventura ele for intimado para cumprir, ou nos casos em que ele precisa ser citado, que eu acabei de dar exemplo, citado para pagar em 15 dias, se ele o fizer nesse prazo, beleza, pagou a integralidade, extinguiu o cumprimento de sentença. Se ele paga parcialmente, sobre o valor remanescente, vai incidir os 10% de multa e os 10% de honorários. Se ele não paga, a partir desses 15 dias, ele vai já iniciar a fase executiva propriamente, que é expedido o mandado de penhora e avaliação, e aí continua o processo com essa situação de procura localização de bens, por penhora, discussão se esses bens são penhoráveis ou não, ele é intimado dessa penhora, reforço de penhora, aí todo o procedimento que vocês já conhecem, certo? Então, veja, o cumprimento de sentença é 15 dias para cumprir, certo? E aí nós já vimos lá no processo de execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, qual é a defesa do executado? O mecanismo de defesa são os embargos à execução em autos apartados. Nesse caso, o cumprimento de sentença, o instrumento de defesa do executado é a impugnação ao cumprimento de sentença, que está lá no artigo 525 do CPC. Qual que é o prazo? 15 dias, mas contados de quando? Lembra, no processo de execução fundado em título extrajudicial, o executado tinha 15 dias para embargar, contados da juntada aos autos do mandato citatório ou da notícia de que foi cumprida a precatória. Então, do conhecimento nos autos que ele realmente foi citado. Nesse caso da impugnação do cumprimento de sentença, começa a contar o prazo de 15 dias depois que transcorreu os 15 dias de pagamento voluntário. Então, na prática, ele tem 30 dias. Né? Então, ele é intimado ou citado, no caso das citações, para pagar em 15 dias. Transcorreu esse prazo de pagamento voluntário, está no artigo 523, se ele não, ele já começa a contar os 15 dias para a defesa. Ele poderia impugnar antes? Poderia. Mas ele não vai perder o prazo. Se começando a contar, depois do transcurso de 15 dias, ele tem 15 dias ainda. Então, na prática, são 30 dias para apresentar a impugnação, que é um incidente processual nos mesmos autos onde está o cumprimento de sentença. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre essa impugnação e vamos tirar outras dúvidas, tá? Eu gostaria muito que vocês pegassem o Código de Processo Civil e analisassem. Nós temos a parte especial, a parte geral do CPC e temos a parte especial. A parte especial tem o livro 1, que é o Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença, e o livro 2, que é o Processo de Execução, que são aquelas execuções fundadas em título extrajudicial. Só para esclarecer para vocês, nós ainda vamos estudar processo de execução autônomo nas obrigações de fazer, de não fazer, de entregar, contra a fazenda pública, de alimentos. E nós ainda vamos estudar também no cumprimento de sentença, de obrigações de dar, fazer, não fazer, que são fundadas em títulos judiciais, ok? Fiquem com Deus e deem uma olhada nesses artigos.